Olá, eu sou a professora Maiara e você está no GrilliCast. Olá, pessoal! Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar conduzindo mais um episódio do GrilliCast. O episódio de hoje é um episódio muito dinâmico. Nós vamos falar sobre a vivência mesmo dos nossos alunos durante o campeonato de tabuada, que durou cerca de 4 meses. Gostaria de apresentar para vocês os nossos convidados. O primeiro convidado é um professor muito famoso, que já dá aula aqui no colégio há uma década, gente. É o professor Claudinei. Queria agradecer o colégio pelo convite e a gente tem um papo muito legal durante esse tempo para falar sobre a tabuada. Muito bem. Nossa segunda convidada é a aluna Esther, do 7º ano C. Ela foi finalista da grande final, do campeonato. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Clau, primeira pergunta. De onde surgiu essa ideia de fazer um campeonato de tabuada? Bem, o que eu posso dizer é o seguinte: desde a época da faculdade, eu tinha interesse, gosto, como todo bom brasileiro, a gente gosta de futebol, campeonato. Então, eu fiz um TCC relacionado a jogos. Então, eu tinha isso na minha cabeça, tinha isso na minha mente, que era, bem, se tiver uma oportunidade, em algum momento, eu vou conseguir colocar algum tipo de jogo para disputa entre os alunos. E aí a gente teve essa oportunidade aqui no Grilli, já tem 3 anos que a gente faz o campeonato, eu digo que é 3 temporadas, e é isso. Vou inclusive perguntar para a Esther, ela, uma das super finalistas, o que ela achou. O que você pode dizer, Esther, a respeito desse campeonato? A gente percebeu, tanto a professora Maiara, que não dá aula para você, percebeu que vocês estavam muito dedicadas, o seu grupo, como vários grupos. O que você pode dizer? Eu acho que nas outras 2 temporadas anteriores, só o nono foi super campeão. Então a gente viu que a gente tinha esse potencial e a gente foi treinando. A gente começou a treinar lá para março, então a gente queria fazer um tempo bom no campeonato e pelo menos chegar na semi, né? E quando a gente soube que a nossa semi seria contra a minha tabuada favorita, a gente começou a ficar muito nervosa. E aí a gente falou assim, não, a gente vai treinar e vai dar tudo certo. A gente treinou, a gente bateu nosso recorde no campeonato e a gente passou pra final. Na final, foi um jogo que a gente não tava tão nervosa, mas que com a pressão da torcida, a gente acabou se atrapalhando muito no final e uma diferença de nem um segundo a gente conseguiu ser campeã da tarde. E na festa junina, a gente foi contra o time do Ricardinho, né? E todo mundo falava assim, nossa, vocês têm que ganhar, vocês têm que ganhar, vocês têm que fazer essa história aqui no Grilli. Então a gente foi treinar, a gente arranjou um canto lá, a gente ficou treinando, e a gente conseguiu vencer o nono ano. E são as super campeãs. Nossa. 7º ano, são 3 anos, e desses 3 anos, no primeiro e no segundo ano, quem era campeões, os super campeões, era o nono ano. E agora, nesse 3º ano, a gente tem um 7º ano que é campeão. Sim, incrível esse projeto, Clau. Ele é muito rico em vários aspectos, né? A gente consegue ver ali os alunos treinando durante o intervalo. O momento que eles teriam ali para comer, para socializar com os alunos, eles estão treinando, porque de fato eles querem aprender para serem os super campeões, né? Então esse projeto é maravilhoso. Eles têm muita dedicação, principalmente de manhã, como é um público maior, tem uma certa dificuldade, mesmo assim eles estavam treinando. Agora à tarde, a Esther pode dizer quantos times que estavam treinando. Eram muitos times querendo ganhar do time da Esther e dos outros, né, Esther? Para ter uma ideia, o time da Esther, ela chegou na final com 76 milésimos de segundo. Então, foi muito difícil, né, Esther? Difícil. E é impressionante, sabe o que eu acho curioso? Porque no começo do ano, os professores estavam tudo assim, estávamos tentando arranjar estratégias de entreter os alunos durante o intervalo, né? Porque afinal, esse ano não pode mais o celular. Então a gente ficava, o que a gente vai dar para os alunos? Vamos dar jogos, vamos fazer o quê?
E do sexto até o 9º ano não precisamos fazer nada, porque esse tempo eles usaram para treinar pro tão sonhado campeonato de tabuada, né. Para ter uma ideia, de manhã, o time que foi campeão, porque é a superfinal, ela coloca o time campeão da manhã contra o time campeão da tarde, que é o time da Esther. O campeão da manhã, eles começaram a treinar com 1 mês de antecedência, que é o time do Lucas Ricardo, do Rafael Bracali e da Bia Aires. E eles começaram, ele chegou para mim e falou: professor, a gente tem uma tabuada pronta e a gente vai começar a treinar agora. E não tinha nem pedido para começar a fazer nada relacionado à tabuada. Então você vê que eles estavam dispostos a ser campeões e conseguiram, porque eles treinaram 1 mês antes do que o campeonato ia começar a montar. Sim. Clau, e a pergunta que não quer calar, como que funciona esse campeonato de tabuada? Desde a confecção da tabuada, porque eu andando pelos corredores eu vejo que as tabuadas são lindas. Então como que funciona desde a confecção da tabuada até a superfinal? Bem, funciona da seguinte maneira: você tem a primeira fase eu envio para eles os números, que eles vão recortar e vão começar a deixar os números montados. Aí a segunda fase é a confecção da tabuada. A Esther já está no 2º ano fazendo isso, né, Esther? Eles confeccionam a tabuada. Na terceira fase, a fase de treinamento, aonde eles treinam 1 mês antes de oficialmente o campeonato ocorrer. Aí depois disso, com o campeonato em andamento, por exemplo, esse ano nós tivemos 32 equipes na parte da manhã e 16 equipes na parte da tarde, somando 48 times. Na manhã ficou 8 grupos com 4 participantes e à tarde ficou 4 grupos com 4 participantes. E se classificavam os 2 primeiros de cada grupo, aí tinha as oitavas de final, as quartas de final, a semifinal, até chegar à grande final da manhã e chegar à grande final da tarde. Nossa, que legal. Então, além de ter a final, a gente tem a grande final. A grande final é no dia da festa da roça, que tem o campeão da manhã contra o campeão da tarde. Nossa, Clau, que interessante, né? Essa troca que os alunos têm entre eles. Eu, no dia da final, não da grande final, eu estava lá na quadra gravando, né, ajudando os professores, e parecia que eu estava no estádio de futebol. Tinha torcida, parecia que tinha uma torcida organizada, tinha cartazes, então eles estavam torcendo ali e foi um momento muito interessante que eu vi entre eles, né? A comunhão entre eles, o trabalho em equipe, o raciocínio lógico e a torcida mesmo, né? Eles realmente, eles torcem, inclusive no grande final, a Esther tinha uma torcida maior. A gente Estavam tinha, principalmente o oitavo, as fadas, Elas estavam torcendo para o 7º. Então, eles parecem um estádio de futebol no dia, eles querem que aquele time que eles estão, obviamente, torcendo, ganhe. E fica essa alegria. E o que é legal, é bom frisar desse campeonato, é que ele não trabalha só a parte matemática. Ele trabalha muitas outras coisas que é importante para o desenvolvimento do aluno. Como, por exemplo, trabalho em equipe, eles têm que trabalhar em equipe, que são equipes de 4 a 3 elementos. Então, eles precisam trabalhar em equipe, porque se todos não souberem a tabuada, ou se só 2 ou 3 do grupo e o outro não souber, acaba que aqueles milésimos de segundos vão fazer diferença. Sim. Então, você trabalha em equipe, você trabalha o emocional deles. A Esther pode falar muito bem, porque o ano passado ela perdeu A gente e... chegou nem na fase de grupo, a gente perdeu na fase de grupos. Olha aí. Nossa, superação, né? Trabalha a superação, porque ela falou assim: não, eu vou ganhar daquele grupo que foi campeão. E aí treinou para ganhar e foi o que aconteceu, né? É aquilo, né? Os estudos, eles vão te dar resultado. Em algum momento, se você estudar, se você se dedicar, você vai ter resultado com certeza, né? E é muito interessante, Clau, essa super final, porque de fato parece um campeonato de futebol. Um campeonato mundial mesmo, parece, porque é como se os alunos da manhã, eles estivessem ali no campeonato brasileiro, os alunos da tarde estivessem ali no campeonato inglês, e depois os dois Se juntam, né, para disputar né? o É como se Mundial. fosse o
o campeão mundial ali, né? Mas a ideia é justamente essa. A Sim. ideia, eu cheguei na época, tem um ano, eu cheguei um ano que começou a colocar no horário que eu digo, né, falo até para o meu coordenador que ele não nos ouça, no horário nobre, porque no primeiro ano a gente fez e falou: "Não, mas acho que essa ideia não sei se vai dar certo", então colocamos ao 12h30, 1 hora, que era a hora do almoço, onde não tinha apresentações de dança. Sim. Mas fez tanto sucesso, público, os pais, as próprias crianças torcendo, que aí se viu um horário, foi obrigado a colocar, assim, um horário que tivesse um movimento normal, não em hora de almoço, porque a ideia, ela acabou dando certo. Sim, Então chegou nesse momento que para mim é gratificante, é sim. uma coisa que me deixa muito contente, porque sabe quando você sonha com algumas coisas, quando você está lá na faculdade Sim. estudando, eu estava fazendo meu TCC, eu fiz sobre jogos. Então, eu sonhava, às vezes eu pegava comigo mesmo falando: "Será que um dia isso eu vou poder fazer? Não sei, quem sabe?". E hoje, aqui no colégio, eu consigo realizar isso. Eu consigo fazer com que aquele sonho, ele se torne, ou melhor, ele se tornou uma realidade. Fruto de muita dedicação, né, Clau? Todo o processo ali da Para universidade. poder acontecer isso, você mesma, porque você nunca tinha vivenciado isso, e você, com o 8º ano agora, você conseguiu ver como é difícil, porque você tem que arrumar tempo para eles confeccionarem, porque em casa Sim, eles não conseguem, às vezes não sai algo certo, aí você vem para a fase do treinamento, a gente tem que arrumar um cantinho aqui, tem sim. muita gente, então você também pode até falar a respeito de como a dificuldade, ela é uma coisa que, se a gente: "Ah, não vai dar certo", desiste no primeiro momento. Sim, se a gente desistir, claro que não vai dar certo, né, mas, todo o processo é muito difícil, mas no final é gratificante, né, ver eles ali fazendo a tabuada, confeccionando, colando e depois começando a treinar e depois competindo, é muito gratificante, é um projeto incrível. Clau, mas eu gostaria de entender como que funciona essa competição, porque são 3 alunos e uma tabuada, a tabuada é pequenininha, não é? Ela Funciona. tem 1 metro, vamos abrir aqui, Esther? Vamos mostrar como que funciona, como é confeccionada a tabuada aqui, ó. Você tem o TNT, 1 metro por 1,20 e aí você tem na vertical de 1 ao 9 e na horizontal do 1 ao 9. E eles têm que colocar a tabuada corretamente dentro de cada número que é pré-estabelecido na sua tabuada. E aquele que faz em menor tempo, eles conseguem ganhar daquele que fez em um tempo maior. Sim. Ô Clau, e quem é que faz essa tabuada? Quem é que faz é os próprios alunos, ou às vezes os pais também ajudam. Tem Os muito pais pais? que Olha só. ajudam os alunos. Inclusive essa tabuada aqui é de um aluno do 6º ano B da tarde, e ele falou que quem ajudou ele a fazer essa tabuada foi o pai dele. O pai dele que ajudou ele a fazer a tabuada. No caso, a Esther pode até falar, na tabuada de vocês, Esther, quem que fez? Vocês mesmos? Os pais ajudam? E marcou, né, de se encontrar pra fazer a tabuada, então a gente fez, Aí vocês mesmos fizeram, então. Porque vai de aluno, quando é 6º ano, o 6º ano já tem uma certa dificuldade. Então, às vezes, eles não conseguem terminar de fazer no horário de aula, no dia específico. Mas aí 7º, que já teve um ano de experiência, 8º, que já tem mais experiência ainda, aí esses sim, eles conseguem fazer a tabuada sozinhos. É mais o 6º que tem uma certa dificuldade e pede ajuda para o pai. Ô Clau, e pensando em todo esse engajamento dos nossos alunos, fica uma dúvida agora, né, eles ficaram muito empolgados com a tabuada, o campeonato infelizmente acabou, mas vem mais alguns projetos por aí? Você sabe que vida de professor não tem essa de acabou, ponto final, agora está parado, não tem mais nada. A gente vai procurar sempre projetos que façam com que eles trabalhem além do conteúdo, podemos fazer outras coisas relacionadas a trabalhar
várias coisas fora o conteúdo escolar, mas com certeza vem. No segundo semestre, por exemplo, eu tenho meu projeto que todo mundo conhece também, eles já estão começando a falar, que é o projeto das paródias, que é uma coisa também que é outro evento que eles trabalham em grupo, que eles se animam, e aí o resultado é bem positivo. A Esther já fez também, não fez, Esther? Vocês, o que que você pode dizer a respeito da paródia? É difícil, não é? Que você tem que fazer com bastante antecedência, porque são alguns detalhes que fazem muita diferença, sabe. Porque o senhor avisa geralmente assim que a gente volta das férias, né, lá pra agosto. Exatamente. E então a gente já tem que começar a ver por ali, a música, a letra, porque se a gente deixar pra fazer em cima da hora não vai ser uma coisa boa. Então e como vale como prova, né, vale nota, então é sempre bom entregar um trabalho bem feito. Sim. Olha aí, então a gente nunca vai parar. Você mais do que ninguém sabe que parar não tem como. O professor nunca vai ficar estacionado. Ah, aqui acabou, tá ótimo. Sempre vai ter algum projeto. Sim. E Clau, no segundo semestre tem feira de ciências vindo por aí? Tem no, em novembro a Feira de Ciências, né? Então a gente vai ter a Feira de Ciências. Cada monitor da sua sala comanda aquela sala. Tem então do ensino fundamental até o ensino médio. O monitor, que é o professor monitor, ele vai orientar os alunos para fazerem a Feira de Ciências relacionado a um tema que a coordenação passa antes da feira. Voltando ao assunto da tabuada, Esther, eu tenho uma pergunta para você. Você e seu grupo ficava cerca de quantas horas treinando por semana para ser campeões? A gente eu geralmente venho de perua, né, venho de perua, então eu chego um pouco mais cedo. Então, principalmente nos dias que tinha o campeonato, a gente gostava de chegar mais cedo pra ficar treinando antes de entrar na sala. Quando não, a gente marcava de se encontrar pra treinar e todo dia a gente treinava no intervalo. Então todo dia a gente treinava por volta de uns 15 minutos. O professor dava uma aula para treinar também. Principalmente quando a gente passou pra semi, né, que a gente treinava praticamente muitas aulas. O professor Claudinei também dava, geralmente de sexta-feira, a aula dele. Ou assim, a gente pedia também para alguns professores, quando já estava tudo adiantado, eles davam também. Ah, interessante. Esther, e você acha que esse projeto, né, essa competição, agregou para o seu processo de aprendizagem da tabuada? Sim, porque, como é que fala? Ficou uma coisa mais rápida, sabe, mais lógica, então, que a gente tinha que olhar o número, a gente já tinha que saber na hora qual era, entendeu? A gente não podia ficar pensando, por exemplo, 12. Ah, 2 vezes 2, não, 2 vezes o 6 é igual a 12. Não, a gente já tinha que bater o olho e já tinha que saber qual o resultado, entendeu? Sim, interessante. E isso faz com que você ganhe aqueles milésimos que façam com que ganhe, que foi o caso que vocês ganharam por quanto? 76 milésimos. Nossa, gente, nem um segundo. Esther, já te adiantando, você vai usar muito essa agilidade no ensino médio, tá? Principalmente quando você for prestar o vestibular do Enem. Essa agilidade vai te ajudar bastante. Bom, o papo tá muito legal, tá muito gostoso aqui, mas a gente já tem que encaminhar para o final. E, Clau, o que gostaria que você falasse, né? Desse um recadinho para os alunos que participaram desse campeonato durante esses 4 meses. Olha, eu vou falar para você, o recado não vai só para os alunos. Além dos alunos, é para a coordenação, para a direção, para os pais, porque tinha pai aí na festa junina que estava: "Professor, eu não estou dormindo, meu filho está numa agonia, a gente não consegue dormir, eu estou torcendo para ele". Eu falei: "Calma, calma que vai passar". Então, só tem um campeão, mas todos o objetivo eu acho que foi alcançado. Qual é o objetivo? De uma forma diferente, você trabalhar a matemática, que é um monstro na vida de todo mundo, ou pelo menos de alguns, e isso foi mostrado de uma forma que não é assim, que dá para a gente gamificar, fazendo algo que tem conteúdo, mas ao mesmo tempo a gente consegue se divertir. Esther, agora eu gostaria que você desse um recado para suas amigas que foram campeãs com você também e que não puderam estar aqui no nosso GrilliCast. Eu queria agradecer muito a Isa, a Júlia e a Rafa, né,
porque a gente foi um conjunto, né? Então, sem elas, eu nem estaria aqui dando essa entrevista, né? E só falar que a gente foi as super campeãs da 3ª edição do Campeonato de Tabuada. Pessoal, chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer muito os nossos convidados. Gostaria de agradecer o professor Claudinei, que é um professor extremamente dinâmico, muito engraçado também. É uma honra trabalhar do seu lado, Clau. Que Parabéns agradeço. pelo projeto. Obrigada por participar do Grillicast aqui conosco. E também gostaria de agradecer a Esther pela participação. Conte sempre conosco, Esther. Tudo que você precisar em relação ao pedagógico, pode contar com seus professores. E parabéns pela medalha que você ganhou, né? Uma conquista muito significativa para sua vida. E muito obrigado, você que ficou até aqui. E agora nós gostaríamos de sugestões. Deixa aqui embaixo os comentários sobre temas que vocês gostariam de ouvir aqui no Grillicast.